Então, vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Vamos ler. Nathalie está perguntando, você fez estoque de leite para o retorno ao trabalho? Como orienta? Perfeita essa pergunta, gente. Por que eu acho essa pergunta perfeita? Porque a amamentação exclusiva dura 6 meses. A maioria das mulheres nem tem 6 meses de licença maternidade. Mas o perfil de mulher que lidam ali com a minha rede social, que é um perfil de mulher um pouco parecido comigo, é um perfil de mulher que tem ali algumas formas de conseguir retornar ao trabalho e manter a amamentação. Então, eu sempre falo que é um perfil de mulher que às vezes tem de 4 a 6 meses de licença maternidade, ou quando não tem, elas têm condições de pagar uma rede de apoio, ou de pagar uma creche, ou de pagar um berçáriozinho para ajudar, ou de ter uma rede de apoio não paga, muito estruturada, né? Então, realmente, eu falo para um recorte de classe. Essas mães, elas costumam voltar, em média, aos 6 meses. Então, a gente tem 2 cenários diferentes. Da mãe que volta antes do encerramento da amamentação exclusiva e da mãe que volta após o encerramento da amamentação exclusiva. São 2 olhares diferentes. Então, a mãe que volta antes da amamentação exclusiva encerrar, que é antes dos 6 meses, e não importa o momento que ela volta, essa mãe precisa ficar muito tranquila com relação à produção de leite. E é daí que eu começo a fazer algumas críticas com a má condução da amamentação. Hoje eu sei que quando a mãe é muito mal conduzida na amamentação, ela demora cerca de 3 a 4 meses para estabelecer a amamentação e se sentir segura para continuar amamentando. Então, se essa mãe que está sendo mal conduzida já volta ao trabalho no terceiro, quarto mês de vida do bebê, ela volta com muita insegurança. Então, a chance dela sucumbir à fórmula, à mamadeira, é muito alta. Então, o primeiro ponto é, para que a mãe volte ao trabalho, antes de você pensar em estoque, você tem que pensar que essa mãe tem que ser muito bem conduzida no começo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, para que a gente pense em estoque, a gente precisa pensar que esse bebê provavelmente ainda não estabeleceu a alimentação, a introdução alimentar. Então, esse bebê, ou ele tem menos que 6 meses, né? Ou ele é bem novinho, mas ele não começou a introdução alimentar. Certo? Então, esse bebê, ele vai precisar de leite materno exclusivo. Então, essa mãe precisa entender que para que ela tenha estoque, ela tem que fazer um estímulo de produção da mama. E aí eu faço mais uma crítica. Porque as mães começam o puerpério recebendo consultoras nas suas casas com rotina de ordenha. Alguém aí já fez rotina de ordenha? Ah, eu bebi dessa água também. É infernal. Essa é a verdade. É infernal rotina de ordenha. A gente só faz rotina de ordenha quando é muito necessário. E sabe quando que é muito necessário? Agora, quando a gente precisa deixar leite para o bebê. Mas se o bebê, em casos raros, bem raros, se o bebê de fato tem dificuldade para mamar, o que é um caso bem raro, gente, bem raro mesmo. E aí esses casos precisam de muita atenção, e inclusive não necessariamente rotina de ordenha, porque essa mãe não precisa ficar louca, e nessas horas a fórmula artificial pode ser um auxílio para essa mãe ficar tranquila. Então, em alguns casos raros que essa mãe precisa de rotina de ordenha, raros, esses casos não deviam ser os mais comuns. Então, volta lá para trás. A mãe teve o bebê, a mãe foi no pediatra, na consultora, não ganhou o peso necessário, não se conduziu a mamada adequadamente. Eu estou falando deste recorte. Indicou-se à mãe todas as medicações que aumentam a produção de leite. Lembrando que essas medicações só aumentam a produção de leite por um efeito colateral. Quem garante que você vai ter esse efeito colateral? Tá? Então, bora lá. Então, essa mãe, ela vai ser orientada a aumentar sua produção de leite para o seu bebê ganhar mais peso, fazendo rotina de ordenha. Gente, rotina de ordenha aumenta a extração de leite. Então, a mãe que faz uma ordenha e tira 40 ml, ou na primeira ordenha tira 5 ml, a primeira conclusão equivocada dela é: eu não tenho leite. Ali já se implanta o fantasma da fome. Então, essa mulher precisa ser exposta à rotina de ordenha quando de fato é necessário, porque a rotina de ordenha não é algo legalzinho, é algo cansativo. Se essa mãe vai trabalhar aos 4 meses, eu sugiro que ela comece rotina de ordenha 1 mês
pelo menos 1 mês e meio, 1 mês antes dela iniciar esse trabalho, porque aí ela vai ter estoque suficiente para isso. E esse estoque, no Brasil, por uma mudança ali de temperatura dos freezers, das geladeiras, por muito tempo se indicou 15 dias de estoque, né, de manutenção daquele estoque de leite na geladeira para poder ser utilizado. E existem muitas recomendações internacionais que recomendam 2 meses de estoque. Então, se você for pensar bem, se são 2 meses ou 15 dias, se a gente entrar numa média, 1 mês de antecipação de rotina de ordenha vai ajudar bastante essa mãe. Por quê? Porque ela vai manter essa rotina de ordenha durante o seu trabalho, e é daí que entram as políticas públicas, porque a gente tem que ter espaços nos locais que a gente trabalha, para que a mãe possa fazer essa ordenha com segurança, com higiene, com tranquilidade, e não em banheiros, como a maioria das mulheres acabam fazendo. Mas essa mãe, ela tem um caso específico, o bebê está em exclusivo, ela está voltando a trabalhar. Então, ela precisa fazer esse estoque um tempo antes de trabalhar. Agora, preste atenção, uma mãe atrapalhada na amamentação, atrapalhada. Fez trinotomia, está usando sonda, está usando fórmula, acha que tem baixa produção. Essa mãe não tem cabeça, não tem tempo, não tem saúde mental, não tem saúde física para fazer esse estoque. Então, a gente precisa conduzir muito bem a amamentação para não transformar essa rotina de ordenha em mais um caos que vai acabar culminando numa desistência, porque transformar a amamentação num caos, a mulher que amamenta num robô, que é o que a maioria das pessoas no Instagram fazem, me contrata que eu vou te ensinar a aumentar a sua produção. E é tudo técnica americanizada, porque lá ninguém amamenta, porque lá todo mundo é a rainha da ordenha, que lá todo mundo se coloca numa posição de eu tirei 100 ml de cada teta em 10 minutos, porque lá a licença maternidade é ridícula. E as mulheres acabam optando por isso para que elas consigam manter um aleitamento materno, que é diferente de uma amamentação. Aleitamento é eu entregar o leite para o bebê. A amamentação, o bebê vem no meu peito. Então, lá os bebês não vão para o peito da mãe. A maioria das vezes, o leite da mãe vai para a mamadeira e vai para a boca do bebê. E aí eu quero que vocês entendam que a taxa de aleitamento das mães americanas, norte-americanas, é baixa. Isso quer dizer o quê? Que nem com as melhores bombas de extração elas conseguem manter a dita alta produção, porque o que aumenta a produção e permanece alta é o bebê abocanhando o seu peito. Então, a mãe que vai voltar a trabalhar, ela pode ficar tranquila quanto à entrega desse leite enquanto está na sua ausência, mas quando ela volta para perto do bebê, ela tem que retomar com a livre demanda. Uma dica muito importante que eu dou para vocês é: comprem copinhos, vasilhinhas, para vocês congelarem esse leite de 50 ml, porque esse leite, quando você vai descongelar ele em banho-maria para entregar para o bebê, às vezes o bebê mama 30, às vezes o bebê mama 40 por vez, e aí sobra muito. Então, não coloquem em potes de 100, coloquem em potes de 50. E lembrem de colocar ali um dizer que é aquele leite que você começou a estocar, ele começou a ser estocado no dia X. Então, vamos supor, hoje eu ordenhei, eu comecei minha rotina de ordenha hoje, e eu tirei 30 ml do meu peito. Não é para chorar com 30 ml, tá? Porque a maioria fica, eu só tenho 30 ml, eu não tenho produção. Olha, a rotina de ordenha, ela não aumenta necessariamente a produção, ela aumenta a extração, é a reserva do bebê. Vocês lembrem que a produção, ela é gerada de acordo com a mamada do bebê. Então, a mãe que tira 30 ml, ela pega os 30 ml, coloca no potinho de 50 e congela e coloca lá. Congelado o potinho, né, dia 11 de abril. Amanhã ela vai ordenhar e ela ordenha mais 20 ml. Ela coloca dentro desse mesmo potinho. Mas o prazo de validade desse potinho é do dia anterior. Então, do dia anterior para frente que você vai contar como prazo de validade. Daí ela pega outro potinho e assim as coisas ficam bem mais tranquilas. Então, eu estou falando desse cenário, da mãe que precisa fazer rotina de ordenha para estoque, para o retorno do trabalho de um bebê em amamentação exclusiva. Lembrar, não adianta você fazer tanto essa rotina de ordenha e entregar esse leite na mamadeira, porque esse bebê vai fazer confusão de bico, ele vai fazer confusão de fluxo, ele vai mudar o padrão de sucção. E quando você chegar em casa, você botar esse bebê no peito, muito provavelmente, isso é estatístico, você vai ter uma alteração na mamada, que esse bebê vai extrair menos leite e vai baixar, de fato, a sua produção. E aí não tem rotina de ordenha que resolva isso, se você não tiver com esse bebê
ali sendo colocado no peito, se o que eu tivesse dizendo aqui para vocês não tivesse nada a ver, nós teríamos altíssimos índices de aleitamento materno no norte da América, né, nos Estados Unidos, e não é o que acontece. A produção delas abaixa consideravelmente. Então, temos esse cenário. E temos o segundo cenário, que aí esse cenário é muito mais confortável. É o cenário da mãe que volta a trabalhar após os 6 meses, que é o bebê que está numa introdução alimentar ali relativamente boa, e dessa mãe que tem horários flexíveis. Então, às vezes é uma mãe CLT que tem 2 períodos de 30 minutos para amamentar no dia, é uma mãe que tem uma rotina ali de trabalhar só por 5 horas pela manhã e da volta de tarde, amamenta, depois volta para trabalhar à tarde. Essa mãe, de modo geral, a gente vai decidir por rotina de ordenha só se esse bebê não estiver indo muito bem na introdução alimentar. Mas se é um bebê que desde o primeiro dia evolui muito bem na introdução alimentar e tem pelo menos de 3 a 4 refeições feitas com a introdução alimentar, e essa mãe tem esses períodos para conseguir ali fazer esse momento adaptativo de retirada de casa e de retirada de livre demanda, essa mãe não precisa necessariamente manter rotina de ordenha para deixar estoque, tá bom? Essa mãe pode ficar um pouco mais tranquila, porque ela tem momentos em que ela pode se ausentar do lugar que ela trabalha para ela amamentar. E esse bebê ali, entre 7 meses no máximo, se ele já tem essas 4 refeições no dia, ela não precisa deixar leite materno. Tá, isso é uma regra? Não, isso não é necessariamente uma regra. Mas boa parte das mães lidam muito bem com isso e os bebês também. Eles estão amando comer. Lembre-se que o bebê de amamentação exclusiva é um bebê que ele sente a mudança do gosto do leite da mãe conforme aquilo que a mãe come. Então, é um bebê que ele já está apresentado a sabores diferentes, diferentemente do bebê que toma fórmula artificial, que é o mesmo gosto o tempo todo. Então, essa mãe que está se esforçando para fazer essa amamentação exclusiva, sem perceber, ela já está ajudando esse bebê a aceitar melhor a introdução alimentar. Então, esses bebês costumam, inclusive os fora da curva, isso é uma constatação mesmo ali de experiência, os bebês fora da curva costumam tolerar bem a introdução alimentar, costumam evoluir muito bem, lembra que a gente sempre tem exceções, e aí essas mães podem ficar mais tranquilas. E aí vocês não precisam entrar na noia de ficar fazendo rotina de ordenha para um bebê que fica muito bem obrigado a comer na sua bananinha, comer na sua batata doce, enquanto a mãe chega para poder amamentar ele e faz os períodos de livre demanda, final de semana, feriado, meio-dia na hora do almoço, depois que volta do trabalho. Então, é um puerpério muito mais tranquilo. Lembra que eu falo puerpério, porque puerpério quem determina começo e fim é a mãe, tá? Não são aqueles 40 e poucos dias que a literatura fala, não. Porque a gente ainda tem uma simbiose muito importante, inclusive todo o retorno ao trabalho, a maioria das mães sofrem bastante, e é justamente por esse medo, por esse sofrimento, por achar que está deixando o bebê com fome, por achar que precisa estar ali presente, nem que seja com esse leite materno, que as mães acabam entrando no mercado da máquina de rotina de ordenha, porque virou um mercado e assim, é só você arrastar ali nas propagandas do feed, no próprio YouTube, que você vai ver as pessoas ensinando você a não curtir a sua maternidade e ficar um dia inteiro presa numa máquina de ordenha, sem, na verdade, curtir essa maternidade, que é o que você deveria fazer. Então, essas são as minhas orientações. Obviamente, elas são modificadas quando eu faço a consultoria, porque depende muito do perfil do bebê. Eu tenho visto que os bebês já têm muita personalidade, muito novinhos. Então, no meu grupo de WhatsApp, tem mães que precisaram manter a rotina de ordenha porque eram bebês que queriam beber aquele leite materno, mesmo na ausência da mãe, por mais de um ano. Então, houve ali uma necessidade daquele bebê e uma disponibilidade daquela mãe. Mas nós sabemos também que há momentos em que a gente pode tomar condutas adaptativas. Esse bebê pode ir trocando aos poucos essa necessidade do leite, né, do leite de ordenha da mãe, por outros alimentos e assim esperar a mãe voltar. Também temos as especificidades das profissões. Então, às vezes, tem mães que trabalham 24 horas semanais, um dia inteiro de plantão sem amamentar. E muitas vezes elas têm muito medo dessa queda de produção nessa ausência.
E eu lhes digo com toda tranquilidade, vocês não vão perder a amamentação por ausências pontuais semanais. Porque quando vocês voltam para casa, esse bebê volta a mamar no seu peito e o seu peito faz uma virada de produção em menos de 24 horas. Então, não caiam nessa mentira de que se você não fizer rotina de ordem até 1 ano, pelo menos, que o seu bebê vai parar de mamar porque você voltou a trabalhar. Então, é possível a gente voltar a trabalhar, mas, por favor, não caiam nessa de que só é possível se você virar a louca da ordenha, porque não, isso não é verdade. Isso é uma condição muito específica para algumas mães, para alguns trabalhos, e a grande maioria das mulheres conseguem ter ali uma situação muito mais adaptativa e muito mais leve, porque ordenhar no trabalho também não é legal, né? A gente não gosta. Mas também tem o perfil da mãe, a mãe doadora, a mãe que quer manter a alta extração para doar leite materno e tá tudo bem, tá? Então, tudo isso é visto individualmente, mas deixo claro aqui que são casos que a gente precisa olhar qual é a necessidade da mãe, qual é a necessidade do bebê e quais são os medos dela. A gente não pode simplesmente definir que toda mãe tem que fazer rotina de ordenha, toda mãe tem que deixar estoque, que todos os cenários são iguais. E lembrar que alguns cenários, que são os de licença maternidade maior, são muito mais tranquilos. Então, aproveitem, mulheres, esses cenários mais tranquilos para vocês viverem essa maternidade e olharem para esse bebê.